Caros alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, bom dia. Professor Paulo Supimpa falando aqui para mais uma aula de filosofia, a aula 13, que foi dividida em 4 partes. Essa é a aula 13C, que fala em Voltaire. Voltaire, que é um filósofo iluminista, que eu gosto bastante, porque ele foi um defensor ferrenho de uma concepção de ciência natural que, na interpretação dele, serviria como um antídoto para a investigação filosófica vã ou infrutífera. Ao aproximar a filosofia da ciência, ele apontou a filosofia para um caminho que eu mesmo sigo nos dias de hoje. Ou seja, eu procuro ancorar as minhas reflexões filosóficas nesse porto seguro que é como eu entendo a ciência. Eu, particularmente, acredito que devo basear meus argumentos filosóficos o máximo possível, o mais próximo possível das constatações científicas. Ou seja, sempre tendo em vista as descobertas científicas, atento ao que vem dos laboratórios de pesquisa e também às reformulações das teorias científicas. Eu acredito que a filosofia não deva e não possa se afastar da ciência. Boa parte da longa vida de Voltaire foi dedicada à luta contra a intolerância, a superstição, pela liberdade de pensamento e contra os abusos de poder, né, tanto do Estado quanto das igrejas confessionais de sua época. Veja aí no slide: filósofo, escritor, poeta, dramaturgo, historiador francês, nascido em Paris. Considerado por alguns historiadores como o símbolo maior do iluminismo, hein? Voltaire representou com muita exatidão os ideais de uma filosofia que abriu mão da metafísica em nome da ação concreta em termos sociais e políticos. Voltaire, em uma de suas críticas às religiões confessionais da sua época, escreveu a seguinte frase: aqueles que conseguem fazer-nos acreditar em coisas absurdas conseguem fazer-nos cometer atrocidades. Veja, embora seu brilho como filósofo não se equipare à sua eminência como homem de letras, também poeta e dramaturgo, Voltaire continua a ser um exemplo, privilegiado de filósofo e humanista liberal e politicamente ativo. Veja então aí, por favor, no slide. Filosoficamente falando, Voltaire absorveu a combinação de ciência, empirismo e reverência religiosa, características de Newton e de John Locke. Veja que Voltaire, apesar de suas críticas à religião, ele não era ateu, como veremos mais tarde. Sendo ele próprio um dito teísta, tornou-se famoso como um opositor implacável da religião cristã organizada, cujos efeitos maléficos eram demasiado visíveis no mundo de seu tempo. Então, você vai fazer a gentileza de pausar a apresentação para ler o texto aí importante e eu vou acrescentar alguma coisa em áudio. Apesar de fazer muitas críticas às religiões confessionais e institucionais de sua época, Voltaire afirmava que a crença em Deus era essencial para a manutenção da paz e do equilíbrio social. Ele não era ateu, como vários outros iluministas de sua época.
E isso o levou a criticar também certos iluministas ateus por defenderem uma sociedade plenamente laica da qual ele discordava. E aí no texto, você, por favor, leia também a primeira parte, eu vou focar na segunda. Defensor de uma religião natural, que ele chamava de teísmo, Voltaire criticou a religião católica e todas as demais por serem fontes de conflitos entre os homens e por servirem mais para afastá-los do que para uni-los. Nesses dois slides que vêm agora, eu preciso explicar e pedir a leitura de vocês, muito mais do que o que eu vou falar. Se Voltaire criticava todas as religiões e não era ateu, surge logo a pergunta se ele tinha alguma religião específica. E aí eu fui pesquisar para saber qual era a religião de Voltaire, e a gente descobre que historicamente ele deu o nome a ela de teísmo. Daí para frente ficou muito complicado, porque cada um diz uma coisa, uns autores mandam associar ao deísmo dos outros filósofos iluministas, outros dizem que não pode fazer isso. Eu, depois de pesquisar com tanta divergência e tanta polêmica, me lembrei que eu tenho o dicionário de Voltaire. E a capa é exatamente essa que você vê aí. Eu tenho o dicionário dele. Então, imediatamente eu fui lá e é claro que no dicionário dele tem, lá no setor da letra T, tem teísmo, onde ele mesmo explica o que é o teísmo, o que é essa religião que ele diz ser a religião dele. Então, meus queridos alunos, eu não quero mais saber o que escritores em suas teses de mestrado e doutorados interpretaram sobre o que seria a filosofia de Voltaire. Veja se você concorda comigo. Ele escreveu, está aí nesse slide, que eu vou pedir que você leia caso você queira saber o que significa esse teísmo, que era a religião assumida de Voltaire, e aí está com as palavras dele que eu tirei do dicionário. Perfeito? Leia, por favor, e o próximo slide também. Aí está, nesse segundo slide. Por favor, pause a apresentação para ler o restante da definição de teísmo, que seria a religião assumida por Voltaire. Está no próprio dicionário dele, aí está a capa, é o dicionário que eu tenho, e a religião dele, acho que não tem nem muita coisa que explicar, está muito claro aí no que ele falou, pelo menos na tradução do francês para o português, que essa edição aí carrega. Então, eu acho que você já tem estrutura intelectual suficiente para interpretar o que ele falou aí, o que que era, o que que foi a religião dele, tá bom? Voltaire, por tudo que disse, escreveu e fez, foi muito admirado em sua época, mas também muito criticado e até odiado. Por exemplo, ele escreveu o seguinte: nunca houve império mais universal que o império do diabo. E quem foi que o destronou? E aí ele próprio responde de maneira bem sucinta: a razão. Bem, para ele, explicitamente, o único agente capaz de libertar o homem da mais cruel das superstições, a crença nessas divindades metafísicas, como o diabo, por exemplo. E aí você vê no slide
a questão do despotismo esclarecido, que você já deve ter visto como professor de história, e Voltaire apoiava. Vamos ver aí então rapidamente esse texto do slide. Voltaire é admirado sobretudo por ter sido grande divulgador da cosmologia de Isaac Newton na França, por ter também enfraquecido a crença no poder da encantação sobre o mundo natural. Foi defensor do despotismo esclarecido e combateu as trevas da ignorância e da superstição em seu tempo. Bem, esse despotismo esclarecido você já deve conhecer das suas aulas de história. Era uma forma de governo que tentava unir os ideais iluministas e abolicionistas. Dessa forma, um monarca poderia governar de forma absoluta e, ao mesmo tempo, agradar ou tentar agradar a burguesia. Seriam esses os déspotas esclarecidos que procuravam colocar em prática as ideias iluministas como fachada para o seu governo absolutista, né? E também por medo de perder a cabeça na guilhotina. Bem, nesse slide, o que a gente tem aí? Apologia da razão, né? Apresentou uma filosofia da história, valorizando a ideia de progresso e de razão, já vimos, sobre as trevas. Exaltou Luís XIV como um modelo de déspota esclarecido, sinal que Voltaire apoiava essa modalidade política, e fez uma apologia da razão contra a idiotice e a crença infundada. Inclusive, naquele dicionário que eu mostrei a vocês, que eu tenho, do Voltaire, ele coloca o seguinte, é um dicionário também muito panfletário, né? Onde ele bota ali a luta, inclusive, contra o cristianismo. Basicamente, as religiões confessionais, as religiões consagradas maiores de sua época, que considerava infame, né? Na perseguições, superstição, a coisa de milagres que ele não acreditava, e se mostrou defensor da liberdade e da monarquia constitucional, já nos verbetes de liberdade, Estado e leis. Bem, Voltaire, quando idoso, voltou a Paris, pouco antes de sua morte, para ser aclamado como o maior defensor do iluminismo e um grande orador a favor da liberdade e da tolerância, o mais corajoso de sua geração, considerado por muitos, né? E aí depois você lê esse texto aí de observação e curiosidade. Mais um trecho da crítica de Voltaire contra a metafísica tradicional, né? A inércia metafísica e o mistério natural. Para Voltaire seria necessário toda a energia possível para sair da inércia metafísica acumulada pela tradição. Claro que ele se referia à tentativa filosófica, né, do tomismo, da escolástica medieval. Para alguns autores, isto significa que ele entendia existir um certo mistério na natureza que ele também não tentou esclarecer ao longo da sua vida, né? Porque a naturalidade se constitui por si só, né, uma espécie de limite contra os excessos racionalistas que poderiam deformar a humanidade prática. Então ele acha que havia um mistério que, de certa forma, poderia contrabalançar todos os excessos que o extremo racional pudesse produzir. Bem, gente, chegamos ao último slide. Antes de finalizar, eu vou ler com vocês aí o texto do slide.
Se não posso sondar minha própria inteligência, se não posso saber o que me anima, como conhecerei a inefável inteligência que preside visivelmente toda a matéria? Frase de Voltaire. Abaixo. Voltaire morreu em Paris, 30 de maio de 1778, numa idade até avançada, né? 83 anos na época, quando estava na cidade para supervisionar a produção de uma de suas peças. Mas, como já era esperado, o clero parisiense lhe recusou uma sepultura católica, claro, depois de todas as críticas que ele fez ao catolicismo. Nem mesmo ele haveria de querer tal cerimônia. Bem, então eu finalizo dizendo a vocês o seguinte. Para Voltaire, a conquista das liberdades civis, não esqueçam, exigiria um discurso tolerante e não uma predestinação ideológica. A Revolução Francesa adotou o culto a Voltaire e, 13 anos mais tarde, lhe concedeu as honras no Panteão, enquanto seu coração, segundo dizem, repousa na Biblioteca Nacional de Paris. Então ficamos por aqui. Falta mais uma aula, aula 13D, onde vamos falar um pouco sobre Adam Smith. Até!